Da leitura do relatório pelo ministro Moraes, o conselheiro político de Donald Trump, Jason Miller, disse na rede social X que seria sensato se o Supremo Tribunal Federal soubesse que os Estados Unidos não negociam com terroristas. E depois, quando terminou de ler o relatório, o ministro Alexandre de Moraes foi flagrado sorrindo na sessão de hoje. Dia 12 de setembro é o relatório, presidente. Tá aí, então, Piotr, depois de 1h30 de leitura do relatório, vale lembrar, não é o voto, é apenas o resumo da ação penal. Ele olha ali para o presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, e encerra a leitura. Bom, mostra que ele é ministro do Supremo, né? Não é o juiz, porque eu cobri, por força do trabalho, cobrir julgamentos, eu nunca vi um juiz, nem um promotor sorrir numa situação como essa. Só cadastrão, né? Não tem a menor chance disso acontecer num tribunal sério. Até porque nós estamos falando aí de penas que podem privar as pessoas de liberdade, e isso é o que tem de pior. No Brasil não existe pena de morte, não existe... Bom, enfim, então, quer dizer, privação de liberdade é a pena mais grave que pode existir. E ele sorri, só faltou missão dada, missão cumprida. O que disse lá o juiz do TSE, que bateu no ombro dele, falou missão dada, missão cumprida, o que pediu a cassação, a perda de direitos políticos dos dois presidentes Jair Bolsonaro. A primeira frase dele que nós trouxemos aí, que ele disse que houve devido ao processo legal, ampla defesa, enfim, aquilo é o que tem de pior. Foi logo no começo dessa apresentação do resumo que ele deveria fazer, era um relatório só, e ele faz um discurso completamente político. Não é novidade, não deveria surpreender, mas tem que chocar todas as vezes, porque o Supremo já é completamente politizado, partidarizado, o que é pior ainda, é uma degradação de ser politizado, neste caso, por uma corte que deveria ser jurídica, técnica e obedecer só à Constituição. Não surpreende porque fez isso várias vezes, mas tem que chocar todas as vezes, porque ele não deve continuar fazendo isso, embora insistam na tese. O ministro Alexandre de Moraes, nesse discurso político, se alguém tinha alguma dúvida, e suponho que ninguém em boa fé tenha dúvida, se alguém ainda tinha alguma restrição a considerar que é um teatro, é um julgamento sem nenhum embasamento na lógica jurídica e na lei brasileira, aquele discurso está claro. Ele não só antecipa o voto, como ele começa a responder quase que num julgamento político da diplomacia brasileira e da diplomacia americana. Ele faz aquela traquinagem de não citar nomes, mas todo mundo, né, não zombe da inteligência dos brasileiros, que também não precisa chegar a esse ponto, né? Enfim, se alguém tinha alguma dúvida que isso é o que a gente está vendo aí, num processo que começou todo errado lá em 2019, quando eu vejo alguns juristas discutindo tecnicalidades do processo, aqui ou ali, se pode, se não pode, talvez os advogados devessem se juntar todos e falar, não vamos mais participar disso, lamentavelmente não dá. E juntos fazem uma declaração conjunta denunciando os abusos da principal corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Acho que é a única saída, porque todas essas alegações que eles estão fazendo, eu posso compreender, eles têm boa formação, mas não estão servindo de nada, porque o Supremo já decidiu, basta ver no que deveria ser só o resumo de todo o processo, ele antecipa a voto e faz um discurso político como se fosse eu vou aqui ditar os 10 mandamentos de todos os brasileiros. Esqueçam a Constituição, estou recebendo aqui os 10 mandamentos. Deveria que ele mesmo interromper escreveu. mesmo, é boa ideia, porque esse sorriso debochado, cínico, é o fecho perfeito para a ópera dos malandros que eles estão reencenando em Brasília. Pois é, deve ser muito frustrante como advogado, Sim. né, realizar uma sustentação oral depois da leitura desse relatório, né, Ana? A gente trouxe também o que disse Jason Miller, ele se manifestou na rede social X logo depois do fim ali da sessão na parte da manhã, quando o ministro Alexandre de Moraes fala durante ali a leitura do relatório, né, que a soberania brasileira jamais será negociada, e aí Jason Miller publica na rede social X que os Estados Unidos não negociam com terroristas, tá aí a publicação, anotado, ele ainda escreve, né, na Rede X. Pois é, Paula, e eu falei com o Jason Miller recentemente e eu perguntei para ele se ele estava ciente de tudo, tipo, seguindo tudo que está acontecendo no Brasil, né?
uma frase em inglês, are you following? Quer dizer, você está seguindo tudo que está acontecendo, todos os detalhes? Are you following engloba as minúcias. E ele respondeu assim, everything, tudo. Eles estão seguindo absolutamente tudo. O que o Alexandre de Moraes falou hoje, e o Jason Miller, né, mostrou mais uma vez, sim, estamos de olho, é um falatório inacreditável, né? Respeito à Constituição, não sei de quem, né? Ampla defesa, também não teve. E durante o julgamento hoje, o Moraes muito mais incisivo, muito mais ali firme e agressivo do que a própria PGR, o próprio Gonê, que ali estava ali falando aquela coisa, porque a PGR já sabe que o Alexandre de Moraes abraçou a causa como vítima e tudo aquilo que a gente fala, né? Julgador, procurador, e o Gonê sabe que o trabalho dele ali é irrelevante, que tudo já está feito. Agora, o Silvio mencionou a Folha de São Paulo. Eu mandei para a nossa produção exatamente o comentário da Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo disse que análise, né, em atitude inusual, ou seja, nada comum no mundo jurídico, mas que se tornou comum no atual julgamento, o ministro Alexandre de Moraes antecipou nesta terça-feira parte do cerne do seu voto, que só deve ser lido na próxima semana. Isso não é uma atitude incomum, isso é uma atitude inconstitucional. Inconstitucional. E aí, numa outra publicação, essa eu realmente fiquei chocada, eu li 2 vezes e depois eu entrei na própria publicação, no perfil da Globo News, porque eu falei, isso aqui não é possível que isso esteja num perfil da imprensa. A Globo News, que através do seu analista, Otávio Guedes, disse o seguinte: é fato que não há uma ordem direta, não há uma prova direta ligando Bolsonaro ou qualquer um dos réus ao 8 de janeiro. No entanto, se você tirar Bolsonaro de cena, não tem o 8 de janeiro, porque eles só estão lá por conta de tudo que Bolsonaro fez e falou. Então, no entender da Procuradoria-Geral da República, essa seria a ligação entre o 8 de janeiro e o Bolsonaro. Depois eu entrei no vídeo, inacreditável eles defendendo que a existência do Bolsonaro na Terra já é culpa do vandalismo e do suposto golpe de Estado, mesmo que nem Bolsonaro quisesse dar um golpe de Estado, mas tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, a culpa é dele. Ou seja, com uma torcida organizada desse nível, né, que não mostra as inconstitucionalidades, apenas exploram de maneira covarde, eu até diria, tudo o que está acontecendo com o país, fica difícil, né, apresentar alguma idoneidade por parte deles, mas como Augusto fala, é a Revista Oeste dando furo aqui todos os dias, mostrando os fatos. Só trazer também rapidamente a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, que hoje então pediu mais uma vez a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais 7 réus. Na manifestação de hoje, Gonê destacou que o golpe já estava em curso quando Bolsonaro e o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, se reuniram com os